Pessoal, então vamos retomar a nossa aula aqui. No último bloco, nós falávamos dos Estados Unidos como, né, os pioneiros no estabelecimento de regras para ingresso de imigrantes no seu território. E aí nós vimos que o Brasil, em 1808, não é isso? Ele inaugura, através da sua primeira carta imperial, em 1808, através de Dom João VI, o Brasil ele permite a entrada de estrangeiros em seu território e a circulação dos seus cidadãos. Essa ideia é replicada na primeira Constituição Republicana do Brasil, mas em 1924 o Brasil abre mão dessa tradição e aplica as ideias americanas. Então a Constituição de 1924 ela institui uma cota de imigração. Então o Brasil ele limita a entrada de 2% do número de residentes, de brasileiros residentes em seu território. Então, se existem, por exemplo, um exemplo bem simples, né, 100 mil brasileiros residentes aqui no nosso território, seria limitada a entrada de apenas 2 mil estrangeiros. Então, o Brasil começa a colocar cota de migrações anuais, na ideia de replicar a forma migratória americana. Essa mesma cota de imigração vai ser replicada nas constituições de 1934 e de 1937. A Constituição de 1946, conforme vocês vão ver aí na tela do seu computador, ela abole o regime de cotas e restabelece a liberação da entrada de estrangeiros. E diz o seguinte: em tempos de paz, qualquer pessoa poderá, com seus bens, entrar no território nacional, nele permanecer ou dele sair, respeitados os preceitos da lei. Então, a Constituição de 1946 ela traz essa nova política de imigração, né, já permitindo a circulação de estrangeiros, já permitindo a circulação também de brasileiros, né, livremente, para deixarem, para permanecerem, para que os imigrantes cheguem ao território brasileiro. O Brasil novamente se posiciona como um país acolhedor, como um país aberto à imigração. Não poderia ser diferente, porque nesse período, né, que o Brasil recebe um grande número, né, de imigrantes da Europa. Então, já ia atendendo uma tradição. Já a Constituição de 1967, ela vai manter essas normas, né, ela mantém a liberdade de circulação de estrangeiros dentro do território brasileiro, permite que a imigração seja algo do nosso dia a dia, né, deixando de lado toda essa ideia americana de restringir a migração, e quebra, né, com essas tradições aí da Constituição de 24, de 34, de 37, e reinaugura um período em que o Brasil se abre novamente à imigração. E aí, conforme a gente já analisou nas nossas outras aulas, a Constituição de 1988 é uma Constituição acolhedora. Isso desde lá do seu artigo 1º, quando fala da dignidade da pessoa humana. Nós falamos disso nas nossas aulas e a gente ressaltou o principal artigo da Constituição que fala sobre a imigração, o artigo 5º, que iguala brasileiros e estrangeiros em direitos fundamentais. Isso é importantíssimo, isso é um marco na legislação brasileira. Esse mesmo artigo 5º, ele garante lá no inciso 15, aí na tela para vocês, que dizer o seguinte: é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. Então a gente vai ver que a Constituição de 1988 ela mantém a tradição das constituições anteriores e, na verdade, ela amplia isso. Por quê? Lá no artigo 5º, ela amplia, ela torna brasileiros e estrangeiros iguais em direitos fundamentais.
A Convenção de Havana também prega isso. A Convenção de Havana, na qual o Brasil é signatário. Mantenho aí na tela para vocês. Os estados têm o direito de estabelecer, por meio de leis, as condições de entrada e residência de estrangeiros em seus territórios. Então, a Convenção de Havana, ela vai dar ao Estado essa faculdade, né? Ela vai permitir ao Estado, em que pese ela pregar, né, o direito migratório, o direito de circulação das pessoas, ela também dá ao Estado o direito de estabelecer regras mais duras, de colocar maior dificuldade na entrada de estrangeiros em seu território. Então, essa Convenção de Havana, ela mantém, né, dentro dos estados o direito de estabelecer a forma como eles querem que a migração ocorra, a forma como eles desejam, os critérios que eles desejam estabelecer. A Declaração Universal dos Direitos do Homem também fala sobre o direito migratório. Olha aí, toda pessoa tem o direito de sair de qualquer país, inclusive de seu próprio, e de regressar ao seu país. Então, essa ideia de livre circulação, ela é pregada, ela é defendida não só pelo direito brasileiro, mas pela comunidade internacional. As convenções internacionais firmadas caminham todas nesse sentido, no sentido de permitir a livre circulação de pessoas no contexto internacional. Hoje, o Brasil tem uma legislação vigente acerca do estrangeiro. Então, nós temos a Lei Federal 13.445 de 2017, que fala, né, sobre os direitos migratórios. Ela revogou um outro diploma que era muito importante para o Brasil. A Lei Federal 6.815 de 1980, ela é revogada por essa nova legislação. Essa nova legislação é moderna, ela atende aos anseios internacionais, ela atende à prática da comunidade internacional no que diz respeito aos direitos migratórios. E ela é muito importante porque ela é moderna. A gente vai ver que ela fala muito bem, né, e ela se antecipa muito bem essa questão das crises migratórias. O estudo dela vai nos provar isso, né, que ela tem uma política de acolhimento, de migração, é isso, que responde aos anseios da comunidade internacional. Então, aí na tela de vocês, nós vamos ver uma ideia, um conceito, né, do que seria estrangeiro. Então é o seguinte, o Jacob Dollinger ele diz assim: todo ser humano que se ausenta do estado do qual é nacional assume o status estrangeiro. A condição jurídica dessa pessoa depende de cada estado, pois os países gozam de autonomia para oferecer a ela o tratamento que lhes parecer mais adequado. Então, veja bem, passa a ser estrangeiro aquela pessoa que deixa o seu território, deixa o território do país ao qual ela é nacional. Então, o Estado, né, a doutrina entende que o Estado ele pode oferecer o tratamento que entender mais adequado. E aí, com relação às crises migratórias, por que falar de migração? Justamente por isso. As crises migratórias, né, elas mostram um lado obscuro dos estados. Por quê? Quando se fala da questão do atendimento aos anseios da comunidade internacional, e no papel é uma coisa, mas quando o Estado ele esbarra na realidade, ele se nega a acolher os estrangeiros. E aí eu vou, né, passar um pequeno videozinho aí já ao final da nossa aula. Peço que vocês assistam, ele tem 1 minuto e meio. Ele vai mostrar um pouquinho dessa crise migratória e do quanto é importante a gente falar desse contexto e do quanto a imigração ela é importante na atualidade, porque nós temos que debatê-lo, né? E é indispensável falar, as crises migratórias elas precisam ser discutidas, pessoal. Elas precisam ser discutidas definitivamente. Os estados precisam se posicionar, eles precisam acolher as pessoas, precisam acolher os refugiados, tá? Então, assistam o vídeo, a gente encerra esse segundo bloco, a gente vai dar continuidade à nossa aula. Clica aí, não para de assistir, tá? Não para de assistir, a quarentena tá aí, você tá em casa sem fazer nada, continua. Não pare com a sua formação, não pare com seus estudos. Eu já volto no bloco seguinte, ó, clica aí do lado.
Esta é uma das faces mais cruéis da crise migratória. Crianças percorrem longas distâncias junto com os pais para fugir de conflitos, da fome e da repressão política. Observe este menino. Cansado, ele não tem forças para seguir adiante. Todos os dias, milhares de pessoas estão chegando à Hungria. Só neste fim de semana foram 3.000, segundo a polícia. Este refugiado da Síria, que não quer mostrar o rosto, conta que está caminhando há um mês e o cansaço é apenas um dos problemas. À noite, há pessoas que roubam nosso dinheiro, levam tudo o que temos. A Hungria está construindo uma cerca de 175 quilômetros de extensão para evitar a entrada dos refugiados. Medida criticada pelo ministro francês das Relações Exteriores, Laurent Fabius. Já o primeiro-ministro da França, Manuel Valls, afirmou que as pessoas que fogem da guerra, das perseguições, das torturas e das opressões devem ser acolhidas. A França e a Itália pediram que seja concedido o direito de asilo aos refugiados. Berlim, Londres e Paris solicitaram uma reunião de emergência nas próximas semanas para avançar de forma concreta ante a crise migratória. Um dos objetivos é criar centros específicos para receber refugiados, para que não sejam tratados como migrantes clandestinos que estão em busca apenas de melhores condições financeiras. Para discutir o tema, os ministros do interior da União Europeia vão fazer uma reunião de urgência em 14 de setembro em Bruxelas. Esta é considerada a maior crise migratória enfrentada pela Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Este ano, mais de 300.000 migrantes chegaram à Europa apenas pelo Mediterrâneo.